vez estava no evento, né, e tinha uma seguidora, poxa, ela e o marido são super próximos, né, era a Dani Duff e o marido dela, e aí eles vieram falando, pô, você já percebeu que ações começa com A, real estate com R, caixa com C e ativos internacionais com A vira a Arca? Eu falei, caraca, faz sentido. Eu estava na fase onde eu estava começando a ler a Bíblia. E aí, você além de ter esse acrônimo, você tem a história do que significa a Arca. Porque a Arca é basicamente o que ajudou, né, ali Noé a sobreviver ao grande dilúvio. E um grande amigo meu, o Richard Rittenband, ele fala muito sobre o seu portfólio ter como função te ajudar a sobreviver às crises, às grandes crises. Porque se você sobrevive, a matemática está ao seu favor, né? Se você morre, não tem como você ressuscitar no mercado. Porque se você perde 100% do seu capital, não importa o quanto ele suba. 0 vezes infinito, aí é sempre 0, né? Então o segredo é sobreviver às crises e você retomar bem, né, nessas grandes voltas. Então isso daqui representa tudo que eu acreditava numa carteira de investimentos. O que eu acredito? Que o que te enriquece é o trabalho. E os investimentos multiplicam o fruto do seu trabalho menos o gasto operacional da sua vida familiar. Logo, né, então a Arca, ela supre isso daqui. Então a gente começou a investir dessa forma, de uma forma mais lúdica, né, e a gente começou com o tempo a aprimorar esse método. Rebalanceia, não rebalanceia, o que você compra esse mês, a gente começou a estudar. E aí a gente começou a aplicar a filosofia da Arca em vários países para ver se de fato ela era uma metodologia, ou seja, ela é um método. O que é um método? É algo que pode ser replicado e que de fato te traz algum resultado. É diferente de uma ideia. Um método é um método, ele vai funcionar. Então a gente começou a fazer um backtest em vários. São 4 classes de ativos que formam um acrônimo de Arca, né, de certa forma. E aí me parece uma ótima ideia, porque é como eu, de certa forma, investia meu dinheiro. E aí a gente começou a, depois que chegamos nesse acrônimo, a gente começou a fazer vários estudos sobre se de fato foi um bom investimento investir dessa forma, né? E aí eu fiz estudos. Eu pedi para alguns amigos fazerem estudos, né? Então vou compartilhar, por exemplo, um estudo que a Nord fez, uma casa de research, tá? A gente aplicou a Arca não só no Brasil, porque se funciona só no Brasil, não seria algo replicável, sólido. Poderia ter sido uma ocasião, Janela né? temporal específica. Isso. Então, enfim, no Brasil funcionou lindamente, né? Assim, se eu pegar dos últimos 10 anos, né? Estudo aqui da Nord. Ó, se eu pegar aqui no Brasil, Nord é uma casa de análise, né? Uhum. Se eu pegar aqui no Brasil, ó, nos últimos 10 anos, de 2011 até hoje, né? Usando uma base 100, ou seja, se você tivesse 100 mil reais, você teria hoje 380 mil reais, tá? A inflação, 100 mil reais teriam virado 193 mil reais. Então você ganhou da inflação. Você também ganhou da renda fixa no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, a Arca também bateu a inflação e a renda fixa, né? Na Alemanha também bateu renda fixa e inflação. No Reino Unido também. No México também. Então, eu pedi para a Speech fazer estudo para outros países também, para a gente aumentar, né, a profundidade desse estudo. Então, a gente fez na Austrália. Pô, na Austrália, por exemplo, inflação foi 25% nos últimos 10 anos. Risk-free, ou seja, a renda fixa da Austrália foi de 26%. E a Arca rendeu 140%. Ou seja, muito mais que inflação e renda fixa. Uhum. Né? Na Alemanha, aqui, a inflação foi 17%, renda fixa foi 2,7%, a Arca rendeu 82% nos últimos 10 anos. No Brasil, né, a inflação foi 91%, renda fixa foi 148% e a Arca rendeu 275%. A China, né, a inflação foi 29%, renda fixa foi 69% e a Arca rendeu 102%. Tá? No Japão também rendeu mais, no México também rendeu mais, no Reino Unido também rendeu mais, na Turquia também rendeu mais. Na Turquia, né, a inflação foi muito alta, foi 266%. A renda fixa foi de 189% e a Arca rendeu 681%. Né? Então a gente vê o seguinte, de uma forma filosófica, né, a Arca ela bateu a renda fixa e a inflação, pelo menos em todos os países que a gente estudou até agora. Isso aqui é uma carteira de investimentos. A gente chama isso aqui de portfólio de investimentos. Então imagina que você não tem nada na sua corretora ou no seu banco. Você vai investindo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e você vai montando uma carteira de investimentos. Como você faz isso? Você vai colocando um pouquinho do seu dinheiro em
ações. Você vai colocando um pouquinho do seu dinheiro em real estate. Você vai colocando um pouquinho do seu dinheiro em caixa. Você vai colocando um pouquinho do seu dinheiro em ativos internacionais. Ou seja, você investe usando a arca. Basicamente, você pega o seu patrimônio e você, nesse mês, compra renda fixa. Aí entrou mais dinheiro no outro mês. Você vai e compra ações. Você vai no outro mês, você vai e compra real estate, que são fundos imobiliários. Aí você vai no outro mês, compra ativos internacionais. E entrou mais dinheiro. O que você faz agora? Você vai olhar para a sua arca e você vai ver onde tem menos. Se você tiver, por exemplo, 10 mil reais aqui, 20 mil reais aqui, 10 mil reais aqui, e aqui você tem 5 mil reais, onde tem menos dinheiro? Aqui. Então você vai fazer um aporte aqui, onde tem menos dinheiro. Porque você sempre vai investir onde tem menos dinheiro. E como essa carteira vai oscilando, conforme você vai investir onde tem menos, significa que você vai investir onde acabou de cair ou ficar para trás. Ao longo do tempo, você vai pagar barato nas coisas e vai vender caro as coisas que estão acima do preço. Faz sentido isso daqui, Thiago? Eu poderia aprofundar por muito tempo sobre essa filosofia. Mas vamos ver o que aconteceu nos últimos 10 anos investindo assim em países diferentes. Estados Unidos rendeu 141% nos últimos 10 anos. Índia, 220%. África do Sul rendeu 202%. França, 91%. Turquia, 841%. Inglaterra, 108%. México, 160%. Japão, 163%. China, 154%. Alemanha, 150%. Austrália, 338%. Brasil, nosso país, nos últimos 10 anos, tivesse investido assim, 259% de rentabilidade. Seria difícil você ter encontrado algo que rendeu mais que isso. Existe, mas isso daqui é muita segurança. Porque, como o próprio nome já diz, existe uma filosofia. A filosofia de você construir a sua arca. A arca que vai te ajudar a sobreviver aos grandes dilúvios que no nosso mercado são as grandes crises. Se você investisse usando a metodologia da arca, você teria alguns benefícios. Primeiro, diversificação de estratégias. Então veja que eu nunca vou te prometer rentabilidade aqui, porque de fato isso não é prometível, digamos assim. Mas o que você vai ter de fato? Uma diversificação de estratégia. Você vai ter uma diversificação geográfica dos seus investimentos. Você vai ter investimentos em dólar. Você vai ter investimentos no setor imobiliário. Você vai ter investimentos em ações negociadas nos Estados Unidos. Você vai ter uma carteira com elevada liquidez. Você vai diminuir o risco dos seus investimentos através da diversificação e você tende a ter ganhos reais acima da inflação. Além disso, você vai investir numa estratégia comprovadamente vencedora em diversos países. A ideia do fundo Arca Grão é que a aposentadoria deixe de ser uma fonte de ansiedade para você e para sua família. O que eu estou te oferecendo aqui é um caminho seguro que vai te levar à liberdade financeira no futuro. Quem pegar esse caminho agora já sabe que lá na frente vai conseguir, ou pelo menos vai aumentar a chance de ter uma vida confortável no futuro. E eu sei que alcançar a liberdade financeira ou ter todas as suas contas pagas com a renda passiva dos seus investimentos é até difícil de imaginar para muita gente. Eu sei que a maioria das pessoas olha para o seu futuro e só vê algo meio nebuloso. Elas não sabem aonde elas vão ter chegado daqui a 10, 20, 30 anos. Eu quero tirar todo esse estresse da sua vida, ou pelo menos tirar uma parte grande desse estresse com o fundo Arca Grão. Então basta você vir comigo, porque além da minha companhia, você ainda vai ter uma das menores taxas do Brasil. Eu quero deixar muito claro uma coisa para vocês, tá? Primeiro, retorno passado não é garantia de rentabilidade futura, tá? Ou seja, não é porque deu certo no passado que vai dar certo no futuro. Então eu quero deixar bem claro isso para alinhar suas expectativas. Segundo, a minha carteira particular, ela teve uma parcela de competência e uma parcela de sorte. Eu acho muito difícil continuar replicando essa rentabilidade por longos períodos. Nem o Warren Buffett teve essa rentabilidade em longos períodos. Terceiro, tenha pé no chão em tudo que você vai ouvir aqui. Quarto, isso aqui não é uma recomendação para você. Em nenhum momento eu quero prometer que você vai ficar rico, ultra, multimilionário. Isso pode acontecer, mas eu não quero que você entenda isso como uma promessa para deixar bem claro e quero que você entenda que existe uma linha. Essa linha é o seguinte: eu sou o Thiago Nigro, sou investidor profissional, sou um influenciador digital, te educo sobre finanças e eu desenvolvi uma filosofia que você já conhece, que é a filosofia de investimentos Arca, onde eu diversifico meu capital em 4 partes. Existe uma linha muito grande entre a minha filosofia e a gestão de tudo que a gente está falando hoje. Por quê? Porque quem vai tomar as decisões aqui de dentro do fundo não sou eu. Eu não tenho interferência nisso. Existe uma gestão profissional, porque eu não posso ter um conflito de interesse de dizer aonde esse dinheiro vai ser colocado. Eu não tenho nenhuma interferência nisso, tá bom? Por isso que existe uma gestora que foi fundada, que pensa de cabeça independente, e a única regra na constituição desse fundo é
A filosofia Arca é o que vai ser mantida, mas as ações que vão ser compradas, os fundos que vão ser alocados, as renda fixas que vão ser colocadas, estão dentro da cabeça do gestor e da equipe de gestão. Então eu gosto de deixar isso muito claro, porque deixo uma linha aqui e ela tem que ser respeitada, porque isso daqui é um negócio de longuíssimo prazo que vai estar contigo por toda a sua vida. Eu espero que eu também, mas de formas diferentes.